Olá, nós somos a Cereus Nutrição Animal, empresa que presta consultoria na área de zootecnia e também atua com representação comercial. Nesta quinta aula, nós iremos conhecer os comandos PROC-V e PROC-H, a utilizar também a validação de dados e o Hyperlink. O primeiro comando que nós estaremos falando hoje é o comando PROC-V, que é o comando de procurar na vertical. Por exemplo, nós temos aqui essa tabela com a identificação do animal, sexo, data de nascimento, peso ao nascimento, peso à desmama e peso ao ano. Então eu quero digitar aqui a identificação do animal e eu quero que as outras informações correspondentes elas apareçam aqui. E a gente vai fazer isso através do comando PROC-V. Então, se eu mudar a identificação aqui para um número aqui correspondente ao meu segundo animal, que é o 4578, e der o Enter, todas as informações elas irão mudar, porque elas agora vão corresponder a esse meu animal 4578. Bom, então eu vou apagar aqui para a gente fazer esse comando PROC-V. Então nós vamos colocar aqui igual PROC-V, abre parêntese, vou selecionar agora o meu valor procurado, que é a minha célula aqui, A2. Então, como está dando para clicar aqui, eu vou digitar 2. Vou dar um F4 para eu poder arrastar para as outras células, ponto e vírgula. Vou selecionar agora a minha matriz tabela, ponto e vírgula. O número índice da coluna. A minha coluna aqui é a coluna B, que é a minha coluna 2 aqui da minha tabela. Então, a minha coluna 2, ponto e vírgula. E eu vou escolher aqui, nesse caso, o falso, que eu quero aqui a correspondência exata e não a correspondência aproximada. Eu vou mostrar também um exemplo onde eu estarei utilizando a correspondência aproximada. Ou eu clico aqui em falso, escrevo falso, ou coloco o número 0, que é o equivalente a falso. Eu vou dar aqui 2 cliques em falso. E aí, só dá um Enter. Eu tenho aqui para a minha primeira coluna. Então, se eu modificar aqui, automaticamente vai mudar para mim. Então, para fazer aqui, para as outras, é só a gente vir aqui, arrastar. Como a gente tinha selecionado a coluna 2, a gente só vai vir aqui e modificar aqui a coluna, que era 2, aqui vai passar a ser 3. Aqui vai passar a ser 4. Aqui 5. E aqui 6. Aqui tá no formato aqui geral. Só modificar aqui para data abreviada. E eu tenho aqui em formato de data. Então, se eu modificar aqui para o 6787, vai modificar aqui todas as minhas informações. Então, nessa fórmula aqui, eu vou estar procurando na vertical de cima para baixo. Porque se eu tiver a seguinte situação, esse animal aqui de baixo tiver a mesma identificação, e eu venho aqui modificar, o meu valor procurado, ele vai corresponder ao meu primeiro animal da minha tabela. Então, ele vai procurar aqui, ele achou a minha informação aqui na minha primeira linha, ele não vai passar para a segunda. Então, é mais ou menos essa ideia do PROC-V. E aqui só demonstrando uma situação onde, ao invés de a gente estar utilizando o falso, a gente vai utilizar o verdadeiro, a correspondência aproximada. Então, a gente tem aqui, nessa tabela, as vendas acima de 0, acima de 1.000, 5.000, 7.500 e 10.000. Então, nesse exemplo aqui, de acordo com a quantidade vendida, haverá uma certa comissão. Para a pessoa receber uma comissão de R$ 50, ela tem que vender acima de 1.000. 150 acima de 5.000. E sucessivamente. Então, nesse caso aqui, se a pessoa vender aqui 5.000, a comissão vai ser de 150. Então, como é que a gente vai estar fazendo esse comando aqui de PROC-V? A gente vai vir aqui igual PROC-V, abre parêntese,
J, ponto e vírgula, a matriz da minha tabela. Nesse caso aqui, eu não vou poder selecionar tudo, porque nesse comando procv, ele vai procurar na minha primeira coluna. E nesse caso aqui, eu quero que ele procure na minha coluna de vendas. Então, eu vou ter que selecionar a partir da minha coluna de vendas. Porque se eu selecionasse aqui, onde tem a célula aqui de valor procurado, eu teria que escrever aqui acima de 0, acima de 1000. E o que eu quero é aqui esse valor de venda. Então, eu vou selecionar aqui venda e comissão. Ponto e vírgula. O número do índice da coluna aqui, que no caso, a coluna de comissão é minha coluna 2, ponto e vírgula, correspondência aproximada, que é o verdadeiro aqui, ou 1. Então, eu vou colocar aqui 1 e dou Enter. E a venda aqui foi de 5.000, comissão de 150. Se a venda tivesse sido de 4.400, a comissão seria de 50. E por aí vai. Se tiver 1.000, seria de 50. Se tiver 999, não seria nada. Então, é essa a ideia do PROC-V. E nós também temos o PROC-H, que vai seguir a mesma ideia. Então, nós temos aquela nossa primeira tabela, só que o que era linha passou a ser coluna, o que era coluna passou a ser linha. Então, nós temos aqui identificação do animal, sexo, data de nascimento, peso das mama e peso ao ano. Então, a mesma ideia aqui. Então, só apagando aqui. Para a gente procurar agora na horizontal, a gente vai utilizar o PROC-H. PROC-H, e vai ser a mesma ideia. O valor procurado aqui vai ser o ID, ponto e vírgula, a matriz. Vou dar um F4 aqui, o F4 aqui, que a gente vai arrastar, ponto e vírgula, o número do índice da linha, nesse caso aqui é minha linha 2, ponto e vírgula, e falso. E dou um Enter. Agora é só arrastar e modificar aqui o número do índice da linha, que vai ser 3, 4, 5 e 6. E modificando aqui a identificação do animal, vai modificar aqui tudo. Nós também temos a possibilidade de fazer uma lista suspensa no Excel. Então, nós temos aqui essa tabela onde tem o alimento, se ele é volumoso ou concentrado, e suas porcentagens de matéria seca, proteína bruta, NDT, cálcio, fósforo, potássio e sódio. Então, qual seria a ideia aqui de fazer essa lista suspensa? Eu quero que dentro dessa minha célula aqui tenha todas essas informações. Então, como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente vai em dados, ferramentas de dados e vem aqui ó, em validação de dados. A gente vai vir aqui, onde tem qualquer valor, a gente vai escolher aqui lista. E onde tem fonte, a gente vai clicar aqui e vai selecionar as minhas células que eu quero que esteja nesta lista suspensa. Então, é só vir aqui e dar um OK. Então, agora, a gente observa que ao clicar nessa célula, vai aparecer essa setinha. E ao clicar nessa seta, a gente vai ter as opções aqui dos alimentos que a gente colocou aqui como sendo essa lista suspensa. Então, posso estar selecionando aqui qualquer um através dessa lista suspensa. Mas se por acaso eu acrescentar um outro alimento aqui, terei que ir novamente em validação de dados e modificar as células selecionadas. Só demonstrando
A gente tem aqui, a gente acrescentou um novo alimento. E ao clicar aqui, ele não vai aparecer. Então, para a gente modificar, a gente teria que vir aqui, novamente em validação de dados, e aqui selecionar as minhas novas células e dar um OK. E agora o milheto vai estar aparecendo. Ou a gente pode vir aqui, só modificar aqui. Então, só voltando aqui, ele não está mais aqui. O que a gente pode estar fazendo para a gente não ter que acrescentar, toda vez que a gente acrescentar, por exemplo, aqui um novo alimento? A gente vai selecionar aqui nossa tabela, Ctrl T, e vai formatar como tabela. Que o Excel ele já tem uns modelos de tabela, então a gente pode estar escolhendo aqui qualquer um, modelo de tabela, dar um OK, eu vou tirar aqui esse botão de filtrar. Pronto. Agora eu formatei como uma tabela. Então, ao acrescentar aqui o milheto, ele automaticamente vai estar inserido aqui. Então, se a gente vir aqui, dados, validar, lista, selecionar aqui, dar um OK, eu vou ter lá o milheto. E se eu por acaso quiser acrescentar um novo alimento, por exemplo, automaticamente foi acrescentada aqui a minha tabela. Se eu clicar aqui, vai estar já a casquinha de soja. E a gente também pode estar criando links e colocando links como se fossem botões no Excel. Qual que seria então exatamente essa ideia? Então a gente tem aqui um primeiro botão, PROC-V, que é da minha planilha PROC-V, e a PROC-H. Se eu clicar aqui nesse botão PROC-V, a gente observa que vai aparecer aqui um link embaixo, e ao clicar, eu estarei indo para a minha planilha PROC-V. Então, voltando lá, se eu clicar aqui na PROC-H, eu venho para a minha planilha PROC-H. Se eu clicar aqui em Google, eu vou abrir aqui o site do Google. Se eu clicar aqui nessa planilha Excel, eu vou abrir uma pasta. Se eu clicar aqui nessa imagem, eu vou abrir o site correspondente àquela imagem, ao link. Então, eu criei links e coloquei dentro de imagens aqui. Então, como é que a gente pode fazer isso? A gente vai, primeiramente, aqui, inserir ilustrações. Você pode escolher a forma que você quiser. Por exemplo, aqui, vou escolher aqui um smiley. Criei aqui o meu smiley. Posso modificar da forma que eu quiser. Você pode fazer a forma que você quiser, seu objeto, seu smiley, seu desenho. E você vai vir aqui, clicar com o botão direito, vai vir aqui em link. Para criar aqui primeiro um link, ao clicar nesse smiley, eu abrir uma outra planilha, é só vir aqui em colocar neste documento, selecionar a planilha que você quer. Então, eu vou selecionar aqui minha planilha PROC-V. E dou um OK. Então, ao clicar aqui nesse smiley, eu vou vir para minha planilha PROC-V. Então, novamente aqui, inserir, formas, vou desenhar aqui um raio, botar esse raio aqui amarelo, venho aqui com o botão direito, link, e vou selecionar aqui agora PROC-H. Venho aqui e dou um OK. Então, ao clicar aqui, eu vou vir para minha planilha PROC-H. Da mesma forma, a gente pode estar abrindo, né? A gente pode estar colocando o link de algum site. Como eu coloquei aqui do Google, a gente pode vir aqui, inserir, colocar uma outra ilustração, uma forma, uma foto.
A gente pode colocar aqui o sol. E aqui, cria um link. E a gente vai vir aqui, ó, página da web ou arquivo. E vai escrever aqui onde tem endereço, o site que você quer. E aqui sugestionou, porque eu já tinha escrito uma vez. Só vim aqui e dar um OK. Então, ao clicar aqui, eu vou estar abrindo o Google. Da mesma forma, se eu quiser abrir uma pasta, eu venho aqui, insiro um objeto, insiro uma forma, um coração, inseri um coração, venho aqui link, e aqui eu venho, por exemplo, se eu quiser, ao clicar no coração, vir para essa pasta aulas, eu vou ter que vir aqui em Excel, seleciono a pasta aulas e dou um OK. Então, ao clicar aqui, eu vou abrir a pasta aulas. Ou você pode inserir uma imagem no Excel. Vindo aqui, ilustrações, imagem ou imagem online. Venho aqui. Na pasta aqui. Inserir. Inserir uma imagem. Deixar ela aqui menor. E venho aqui, clico com o botão direito, link. E escolho, por exemplo, o link da foto. E ao clicar nela, eu abro aqui a imagem. Ou você pode vir aqui na célula, em alguma célula que você quiser, com o botão direito, você pode inserir um link na célula. Eu boto aqui na foto. Então, eu inseri aqui esse link e ao clicar aqui da mesma forma como os outros, eu abro a minha imagem. Eu uso principalmente esse hiperlink para estar criando nessa espécie aqui de botões para estar indo para outras planilhas. Para não ter que vir aqui e clicar aqui, selecionar, às vezes não está mostrando aqui a minha planilha, é só criar um botão aqui para estar indo de uma planilha para outra. Bom, também a gente pode estar personalizando números. A gente já viu na primeira aula que tem como a gente vir aqui em página inicial, onde tem aqui números, e escolher o formato de números. Só que tem alguns formatos que o Excel ele não tem. Por exemplo, o formato de números aqui de CNPJ, CPF, de contato aqui de número de telefone e de CEP. Então, como é que a gente pode estar criando um modelo de número? Então, a gente vai vir aqui, por exemplo, em CNPJ, vai vir aqui mais formatos de número, personalizado. No seu Excel pode ter esse estandar ou geral. Só você vir aqui onde tem estandar geral. Você vai colocar agora o formato do seu número. Então, eu vou colocar aqui o formato do CNPJ. O que é número? Eu vou colocar 0. O ponto, eu vou ter que colocar ele entre aspas. Então, aspas, ponto, aspas, 000. De novo, aspas, ponto, aspas, 000, aspas, barra, aspas, 0000, traço, 00. E aí, dou um OK. E eu modifiquei aqui para o estilo aqui de escrita de CNPJ. Para CPF, a gente vai fazer seguindo a mesma ideia, personalizado. Vou ter aqui estandar, eu vou colocar 000, aspas, ponto, aspas, 000, aspas, ponto, aspas, 000,
traço 00 e dá um OK. E eu coloquei aqui no estilo de CPF. Da mesma forma aqui para contatos. Mais formato de número personalizado. Vai ter um estandar, eu vou colocar aqui parêntese 00, parêntese, vou jogar um espaço, colocar aqui 00000 traço 0000 e dá um OK. Aí a gente já pode ver aqui, ó, que ele já está no formato que eu quero. Só dá um OK. Da mesma forma aqui para o CEP, mais formatos de números, personalizado. Eu vou colocar aqui 0000 traço 000 e dou um OK. E agora está no formato de CEP. E você pode estar fazendo isso da forma que você quiser. Se por acaso der um probleminha ao você escrever, você coloca o símbolo entre aspas e você consegue colocar o formato que você quiser. Da forma que a gente viu aqui, desses símbolos, só esse traço aqui que você não precisa colocar entre aspas, que não vai ter problema. Mas o ponto e a barra aqui é necessário você colocar as aspas, senão vai dar um erro ao você escrever. Então essa aula ela fica por aqui e a gente espera que você esteja acompanhando essa série de aulas de Excel. Nos siga no Instagram, Sereus Nutrição Animal. E caso tenha alguma dúvida, pode nos mandar por e-mail ou deixar nos comentários aqui do YouTube. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações e curta se você gostou desse vídeo. Muito obrigada por assistir até aqui.